Se você quer ganhar mais dinheiro na vida, existe uma crença central que precisa mudar para criar essa abundância para si. Porque as pessoas só valorizam você na medida em que você se valoriza. E enquanto você não mudar sua mentalidade sobre dinheiro e sua mentalidade sobre o seu próprio valor, nunca vai ganhar o dinheiro que realmente quer, nem vai se sentir livre com o dinheiro que já tem. Então hoje estou aqui com uma pessoa da equipe da Greatness, que vai fazer algumas perguntas que vocês me enviaram online para ajudar você a entender como sair do zero e, de fato, se preparar para ter sucesso financeiro. Quais são as perguntas que estamos recebendo e que gostaria de compartilhar? Você pode falar sobre como as pessoas podem realmente reconhecer o próprio valor? Sim, acho que, antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Se está apenas correndo atrás de carreira ou de dinheiro, mas não acredita que tem valor dentro de si, você não vai ter confiança. Então, se você vai para uma entrevista ou está tentando vender alguma coisa, mas não acredita que tem valor, que desenvolveu certas habilidades ou que merece aquilo, vai ser difícil fazer alguém pagar a você. Vai ser difícil vender, porque no fundo, você não acredita que merece isso. Então acho que a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira é uma autoavaliação das suas habilidades. Quando eu estava começando, não achava que tinha valor nenhum para oferecer, porque eu era jogador de futebol americano, tinha dificuldade na escola e não aprendi, de verdade, nada que me preparasse para o mundo real. Então eu não desenvolvi habilidades, e a única que eu realmente tinha era digitar. Aquilo já era meio que uma habilidade. Fiz uma aula em que realmente me concentrei, porque pensei, talvez eu precise aprender isso. Então eu digitava muito rápido, mas pensava, como é que vou ganhar dinheiro digitando? E não achava que tinha nenhuma outra habilidade que fosse realmente valiosa no mercado. Mas comecei a fazer algo que alguém me sugeriu logo no começo. Essa pessoa disse, faça uma lista de todas as suas habilidades, mesmo que você ache que não tem nada de valor. E eu comecei a anotar coisas como, eu sou uma boa pessoa. Eu dizia, sou bom com pessoas, gosto de fazer perguntas, sou corajoso, consigo tentar coisas e fracassar. Na época, nada disso fazia sentido para mim em termos de ganhar dinheiro. Mas hoje, é exatamente isso que eu faço no School of Greatness. Eu faço perguntas, e é assim que ganho dinheiro. Eu tento coisas novas, erro e sou bom com pessoas. Mas eu não enxergava valor nisso, porque só via as minhas limitações. Eu só via tudo aquilo em que eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade na escola, não conseguia manter um trabalho naquela época, fosse o que fosse. Então eu focava em tudo aquilo com que eu sofria e dava mais peso à falta de valor. Em vez de enxergar essas habilidades valiosas, meio invisíveis que eu tinha e que depois aprendi a transformar em dinheiro. Então acho que o primeiro passo é fazer essa avaliação. E se no fim do dia você ainda não consegue ver nada de valioso em si, pergunte às pessoas mais próximas. Pergunte a amigos, parceiro ou família. Estou com dificuldade para entender onde eu agrego valor. Onde você acha que estão as minhas habilidades? No que eu sou bom? Em que eu tenho talento? Sobre o que você viria me pedir conselho? E acho que se você fizer uma autoavaliação e também ouvir as pessoas ao seu redor, vai começar a dizer, certo, aqui estão alguns dos meus valores. Depois, você também precisa descobrir como transformar isso em dinheiro. Como a gente ganha dinheiro a partir do próprio valor. De novo, eu não fazia ideia de que o School of Greatness surgiria da minha curiosidade, do fato de eu não ter resposta para tudo, e de eu ser bom com pessoas. Eu não imaginava que conseguiria construir um negócio de mídia de 8 dígitos em cima disso. Então acho que o primeiro passo é aceitar que, no começo, você talvez ainda não saiba como vai ganhar dinheiro. E primeiro reunir as habilidades e os conhecimentos que já tem, tomando consciência dos seus talentos. Essa é a primeira chave. É simplesmente perceber o valor que você já tem. Você pode explicar onde habilidade e paixão se encontram? Se você consegue fazer algo em que tem valor e de que realmente gosta, é como ganhar na loteria. É uma das melhores coisas que existem. Isso não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Eu amo o que faço, mas ainda tenho dias difíceis. Eu ainda tenho trabalho pesado. Ainda faço coisas de que não gosto. Ainda preciso lidar com tarefas que não são exatamente divertidas nem prazerosas. Mas, como eu acredito na missão que temos e fico empolgado com ela, estou disposto a fazer o que for preciso. Então, se você consegue unir algo que te anima com um ambiente e pessoas boas,
isso faz toda a diferença. Porque até um trabalho interessante deixa de ser prazeroso quando as pessoas ao redor sugam a sua energia. Então é isso. Você quer estar perto de pessoas com quem seja bom conviver, trabalhar com algo prazeroso e usar suas habilidades para ganhar dinheiro. Acho que esse é o melhor cenário. Mas claro, todos nós somos humanos, então temos falhas, dias bons e dias ruins. E a vida precisa ser atravessada assim mesmo. Mas esse é o ponto ideal. Só que houve muitos momentos, lá no começo, antes de eu entrar nesse universo, em que tive empregos comuns. Eu fui motorista de caminhão. E não era algo porque eu fosse apaixonado. Eu dirigia um caminhão 6 horas por dia e ganhava $250 por semana fazendo isso. Então eu não ganhava muito dinheiro. Não era uma habilidade que me empolgasse usar. Eu não estava perto de pessoas nem fazendo perguntas. E acho que, às vezes, a gente precisa testar coisas de que não gosta para perceber. Tá, eu tentei e não quero isso. Mas, naquela época, eu simplesmente precisava ganhar dinheiro. Eu precisava de um jeito de ganhar dinheiro. E houve uma fase em que eu trabalhava como segurança de balada nos fins de semana. Mesmo sem beber, era o trabalho disponível. O emprego de motorista de caminhão também era o que tinha. Esses bicos eram, basicamente, o que aparecesse para eu ganhar dinheiro. Eu precisava ir atrás. Talvez a pior situação seja estar totalmente sem dinheiro, sem emprego e sem oportunidade nenhuma. A segunda pior é ganhar dinheiro fazendo algo que você odeia. E o que a gente quer é ir avançando até encontrar um trabalho em que possa usar as próprias habilidades e talentos, crescer como pessoa e desenvolver novas competências enquanto ganha dinheiro, estar cercado de gente boa, talvez não perfeita, mas, no geral, boa, em um ambiente saudável, e ainda fazer algo que inspire você e tenha uma missão maior por trás. E acho que se a gente encontrar isso com o tempo, porque isso pode demorar, aí sim chega ao ponto ideal. Qual é o próximo passo depois de identificar o seu valor? Você precisa começar a pensar nas habilidades que podem fazer você ganhar mais dinheiro. E, de novo, no começo eu já tinha uma noção das minhas habilidades, mas não sabia como monetizá-las. E percebi que realmente precisava aprender outras competências para potencializar aquelas habilidades que eu já tinha. Eu era bom com pessoas, curioso, corajoso, disposto a falhar. Essas habilidades eu já tinha, mas precisava combiná-las com outras que realmente pudessem me ajudar a ganhar dinheiro. Lá no começo, eu li The 4-Hour Workweek, que ensinava muito sobre como construir um negócio online. Foi entre 2008 e 2009. Na verdade, comecei no Natal de 2007, mas me aprofundei mesmo em 2008 e 2009. Naquela época, eu aprendia copywriting com várias referências da área. E todos diziam: se você quer vender, se quer ganhar dinheiro, precisa saber vender. Você pode vender pela fala ou pela escrita. Na época, eu não sabia fazer nenhuma das duas coisas. Eu sabia digitar, mas não sabia me comunicar direito. Tudo o que eu fazia era perguntar. Eu ainda tinha medo de falar em público. Eu tinha coragem para tentar coisas novas, mas isso era algo que ainda me travava. Então fiz duas coisas. Comecei a estudar copywriting de forma obsessiva. Passei a ler blogs sobre títulos, gatilhos, introduções, tudo muito mais pela ótica do marketing do que pela lógica escolar de uma redação de 5 páginas. Era sobre entender como convencer alguém a comprar. E isso virou uma fascinação para mim. Aprender persuasão. Ler o livro Influence, do Robert Cialdini, e também todos aqueles livros e blogs sobre copywriting e persuasão me deu habilidades por meio da prática. Eu escrevia newsletters quase toda semana, publicava em blogs, criava landing pages para webinars. Eu testava tudo isso para ver o que funcionava. E, com essa repetição e com o estudo de copywriting, isso virou uma espécie de superpoder para mim. Construir uma lista de e-mails, fazer as pessoas comprarem produtos, cursos e mentorias comigo, comprarem livros, fosse o que fosse. Então eu aprendi que você não precisa ser bom diante da câmera para ganhar dinheiro, mas precisa desenvolver outras habilidades. E uma delas era a escrita. Depois percebi que um dos meus maiores medos era falar na frente de outras pessoas. E eu não queria mais deixar isso me limitar.
Então comecei a ir ao Toastmasters toda semana, durante um ano, para aprender a falar em público, e isso me deu mais habilidades que aumentaram o meu valor. Eu já tinha um valor inicial, com base na autoavaliação e no que outras pessoas diziam sobre mim. Depois percebi em que pontos minhas habilidades eram insuficientes e entendi que, se eu realmente quisesse ganhar dinheiro, precisava crescer e ampliar o meu valor. Então, copywriting foi uma coisa, consumir mais conhecimento para ter mais repertório e informação foi outra. Aprender a falar em público foi mais uma. Depois comecei a criar webinars e fazer apresentações online. Conforme fui ganhando confiança, passei a fazer webinars semanais ensinando o que eu estava aprendendo. Era prática, prática e mais prática. Deixa eu ver o que funciona. As pessoas estão respondendo a isso? E outra habilidade que eu estava desenvolvendo era entender o valor de construir uma marca pessoal. Produzir conteúdo, fazer fotos, gravar vídeos. Em 2009, as redes sociais ainda estavam no começo quando se falava em marca pessoal na internet. E eu fui entrando nisso mesmo, sem saber exatamente o que estava fazendo. E outra habilidade que eu estava desenvolvendo era entender o valor de construir uma marca pessoal. Produzir conteúdo, fazer fotos, gravar vídeos. Em 2009, as redes sociais ainda estavam nos primeiros passos quando se falava em marca pessoal na internet. E eu fui entrando nisso mesmo, sem saber exatamente o que estava fazendo. Mas tudo isso foi, basicamente, combinar as habilidades naturais que eu já tinha com outras habilidades voltadas a ganhar dinheiro, juntar tudo isso e perguntar: certo, como eu posso realmente ganhar dinheiro com isso? E foi daí que o School of Greatness acabou nascendo. Eu já tinha anos de prática acumulada por aprender essas novas habilidades. E então pensei, agora deixa eu lançar esse programa também. E eu já estava ganhando milhões com cursos online, mentorias, sites de assinatura, eventos, livros, retiros, todas essas coisas, antes mesmo do School of Greatness, graças a essa repetição de construir e ampliar o meu valor. E acho que muitas vezes as pessoas têm tanto medo de tentar algo novo. Ou então aprendem uma habilidade, mas não a colocam em prática porque não querem falhar. E você ouve isso o tempo todo. Eu sonho em escrever um livro há 10 anos, mas estou esperando o momento certo. Ou, sempre quis lançar um podcast, mas ainda não fiz isso. Só que elas estão pensando nisso há anos. O que significa, na prática, perguntar quais são as chances? Ouvi isso bem no começo, em um mastermind, acho que em 2009 ou 2010. Um cara chamado Paul Evans disse: essas 3 palavras vão mudar a sua vida. Quais são as chances? Ele deu alguns exemplos e eu pensei, vou testar isso. E já faz 17 anos que eu uso essas 3 palavras. Quais são as chances? Eu realmente usei milhares de vezes ao longo desses 17 anos, porque funciona. E você pode usar isso consigo mesmo e também com outras pessoas. No começo, eu tratava isso como um jogo, como um experimento. Tipo, eu chegava em uma cafeteria e perguntava: quais são as chances de você me dar isso de graça? Eu pensava, o que essa pessoa vai responder? Talvez diga não, talvez ria e fale, nem pensar. Mas quais são as chances de me darem esse café de $5 de graça? Às vezes, elas davam. Ou então dizia, quais são as chances de você me dar isso de graça? Se não desse, eu emendava. E quais são as chances de você me dar 20% de desconto? Ah, fala sério, você não consegue me dar 20% de desconto na loja? Eu sei que existe desconto de funcionário. Não dá para aplicar para mim? Quais são as chances? Não dá para quebrar a regra só um pouquinho hoje? E quase sempre a pessoa respondia algo como: sim, consigo te dar 10%. As pessoas têm muito mais poder para ajudar você do que você imagina, desde que você esteja disposto a correr o risco de parecer um pouco bobo, passar vergonha ou ouvir um não. E acho que tem a ver com estar disposto a ser ousado o bastante para pedir coisas que a maioria das pessoas tem medo de pedir. E eu não vejo isso como algo ruim. Eu encaro assim: olha, eu posso pagar pelo meu próprio café. Não é essa a questão. O ponto é desenvolver a habilidade de suportar o desconforto de pedir algo que a maioria das pessoas nunca pediria. Porque quando você consegue fazer isso com algo de $5, depois consegue pedir $50 mil para alguém e vai construindo esse músculo aos poucos. Ou pedir um aumento de 20%, seja lá o que for. É como se você estivesse desenvolvendo um valor interno, expandindo esse valor dentro de si e também externamente, por meio de resultados, e mostrando o seu valor para o mundo. De novo, seja isso na carreira, seja com a sua audiência online,
Se você está construindo uma audiência e vendendo um produto, não importa o contexto, a gente precisa expandir o próprio valor. E quando você expande esse valor por meio de habilidades, resultados, e também da percepção que os outros têm de você, que é a sua marca pessoal. Ou seja, a forma como as pessoas enxergam você, isso é o que elas pensam sobre você com base nos resultados que você gera. E se veem que você gera resultado para outras pessoas, vão dizer: nossa, o Lewis orienta vários grandes empreendedores e ajuda essa galera a ganhar clareza mental e alcançar resultados exponenciais nos negócios. Talvez eu devesse entrar para o mastermind dele, contratar a mentoria dele, comprar o livro dele, ouvir o programa dele. É percepção. Claro, de preferência uma percepção real. Você não vai querer mentir para as pessoas, porque, se os seus resultados forem falsos e você vender essa imagem, isso, uma hora, vai aparecer. Mas, se tiver estudos de caso reais e resultados concretos de clientes ou pessoas com quem trabalhou, esses depoimentos também viram valor percebido. Isso vira a sua marca. E tudo isso faz parte de desenvolver habilidades, conhecer o próprio valor e ampliar esse valor. Existem formas de evoluir sem ser comprando cursos? Não se trata de comprar cursos. Eu já investi bastante dinheiro em mentores individuais, cursos, softwares, mas também em experiências que exigem tempo para aprender. Por exemplo, eu estou investindo em aprender espanhol agora. Não estou gastando muito, deve ser uns $100 no Duolingo ou algo assim por ano, nem sei ao certo. Não é muito dinheiro, mas é um investimento de tempo. E no caso da fala em público, não dá para fingir prática. Eu aparecia toda semana diante de uma plateia e passava vergonha. É investimento de tempo, investimento em suportar a vergonha. É quase a dor emocional de não ser bom em alguma coisa, de ser iniciante e tentar algo novo. Não é gostoso ser ruim em algo, e é por isso que muita gente não desenvolve uma habilidade, porque não é boa naquilo no começo. Mas é assim que você agrega mais valor e expande o próprio valor, desenvolvendo habilidades. E isso vale até dentro de um relacionamento. Se você aprende a lidar com as próprias emoções e a se comunicar de forma consciente, esse relacionamento cresce. Vai haver mais amor, mais alegria. A relação ganha profundidade, em vez de ficar só na superfície, porque você ampliou o seu valor e a sua habilidade de se comunicar. E eu realmente não acho que dê para colocar um preço exato no quanto deveríamos investir, seja em dinheiro ou em tempo, para desenvolver habilidades que trazem abundância para a nossa vida. E isso não precisa estar ligado especificamente a ganhar dinheiro. Eu sei que o tema aqui é dinheiro, mas deveria ser também sobre construir uma vida rica em relações e experiências. Eu invisto na minha saúde, nos meus relacionamentos, em mentoria, em cursos, em retiros, em tudo isso. Porque tudo isso vai me ajudar no futuro, ao desenvolver mais habilidades. E acho que tudo depende da fase de vida em que você está agora. Se você está só começando, talvez não tenha muito dinheiro para investir, mas tem tempo para investir. Você pode gastar $50 por ano para fazer Toastmasters, ou fazer cursos gratuitos na internet e investir o seu tempo em prática e repetição. Mas, quanto mais habilidades você desenvolver para ajudar a ganhar dinheiro, mais fácil vai ser ganhar dinheiro. O que mais pode estar impedindo as pessoas de alcançar liberdade financeira? Com base na nossa mentalidade e no nosso sistema de crenças, a gente se acostuma com a quantia de dinheiro que acredita merecer ganhar. É como um termostato. A gente se ajusta a isso. Aqui dentro deve estar fazendo uns 20 ou 21 graus. E para mim, está confortável. Se caísse uns 2 ou 3 graus, já ficaria frio demais. Se estivesse 2 ou 3 graus acima, também ficaria desconfortável. Essa é uma faixa confortável para mim neste momento, certo? E quando a pessoa está começando a ganhar dinheiro, se ela ganha $10 por hora e é só isso que conhece, aquilo vira o normal dela. Talvez ela não goste, mas aquilo é a zona de conforto. É o que a mente dela acredita que ela deveria estar ganhando. A não ser que ela passe a acreditar que deveria ganhar mais. Aí precisa se perguntar: certo, eu tenho as habilidades e a convicção interna de que mereço ganhar mais? O meu nível de conforto está mais alto ou
está onde está hoje. E se eu não estiver desenvolvendo confiança, habilidades ou mudando a crença de que mereço mais, e se eu não conseguir mostrar isso para as pessoas ao meu redor, ou encontrar gente que enxergue esse valor e queira investir nele, então vou continuar exatamente onde estou. Por exemplo, nesta fase da minha vida, eu estou investindo eu contratei um Family Office, que é basicamente uma equipe de especialistas em dinheiro, para me ajudar a chegar ao próximo nível de abundância financeira. Ganhei bastante dinheiro ao longo desses últimos 20 anos nos negócios, e no começo eu tentava descobrir tudo sozinho. Depois, tive diferentes assessores financeiros ao longo dos anos para me ajudar, mas eu meio que fui crescendo até certo limite de conforto. Agora, neste nível, tem muita coisa que eu ainda não sei. Tem planejamento tributário, sucessório, estratégias, seguros. Eu já lidei com tudo isso em algum grau, mas existe um outro nível de patrimônio e gestão financeira que eu ainda não entendo, e isso não é confortável. Dá um incômodo. Fica aquela sensação de, nossa, eu não pareço alguém que realmente sabe do que está falando quando toco nesse assunto. Talvez seja melhor eu ficar na minha zona de conforto e não mexer nisso. E se eu perder esse dinheiro? E se esse investimento... Poxa, eu errei aqui e perdi dinheiro. Não quero que as pessoas saibam disso. É esse apego ao que já é conhecido, em vez de encarar o desconhecido. E todo mundo passa por isso. Seja no começo da carreira, quando você ainda nem sabe direito o que pode pedir ou conquistar. Você tenta pedir algo, mas as pessoas dizem não. Aí precisa provar o seu valor, e então consegue ganhar mais. É um processo de crescimento e de acreditar no que é possível. No meu caso, por exemplo, cheguei a uma fase em que penso, certo, agora sou casado. Existe um novo nível de conversa sobre dinheiro quando você junta a sua vida financeira com a de outra pessoa e com as crenças dela. Então, como a gente alcança os próximos níveis juntos em relação às nossas metas financeiras? Tudo isso entra na conversa. É um novo nível desconfortável, e eu sei que é exatamente aí que acontece o maior crescimento, porque isso significa que preciso aprender novas habilidades para empurrar a minha zona de conforto para outro lugar, em vez de ficar preso ao que já conheço só porque ali é confortável. E eu adoro que o ar-condicionado acabou de ligar, porque agora ficou um pouco mais frio, certo? Então é como pensar, tá, eu preciso aumentar o meu nível interno de conforto para conseguir ficar bem em uma temperatura diferente, para me sentir confortável e em paz. Certo. Isso passa por desenvolver essas habilidades, expandir o valor dentro de mim, ampliar minha base de conhecimento e ter conversas que eu ainda não entendo bem, para começar a entendê-las melhor. E, nesse processo, a minha abundância financeira vai continuar crescendo mais rápido do que no nível em que estou hoje. Então não existe um jeito certo ou errado, bom ou ruim, de fazer isso. A questão é pensar. A minha mentalidade e as minhas crenças sobre dinheiro, junto com o valor que eu acredito ter e com as habilidades que desenvolvi em torno do dinheiro, estão sustentando as metas financeiras que eu quero alcançar e o nível de dinheiro que desejo ganhar? E como falei na introdução, eu me sinto em paz com o dinheiro que tenho. E você pode se sentir em paz tendo bem pouco dinheiro, e também pode se sentir extremamente estressado com bem pouco dinheiro. Você pode se sentir em paz com muito dinheiro, e também pode se sentir extremamente estressado com muito dinheiro. Na verdade, a maioria das pessoas que conheço e que tem muito dinheiro vive com muito mais estresse. O desafio é aprender a ter paz em qualquer nível. É disso que a gente fala em Make Money Easy. Como ter uma relação harmoniosa com o dinheiro que temos hoje, para que, à medida que ele cresça, essa relação continue harmoniosa. Porque ter muito dinheiro e, ainda assim, viver em desespero não é a solução. É construir dentro de nós essa liberdade financeira, para que o dinheiro se torne uma ferramenta a nosso favor e impacte a nossa vida de forma positiva. Acho que é a esse ponto que a gente precisa chegar. E acho que a escassez pode aparecer mesmo quando você já tem dinheiro. Você ainda pode se sentir escasso porque não conhece o próximo nível. Sim. Por isso, é preciso vencer constantemente essa mentalidade de escassez, mesmo depois de já ter criado mais abundância financeira. Como você apresenta o seu valor? Lá no começo, eu tive uma mentoria. Eu trabalhava para um cara chamado Chris Hawker, que era, na verdade, um inventor, e tinha várias invenções. E eu trabalhava no armário da cozinha da casa dele, porque era o único espaço disponível.
Então as pessoas entravam e saíam da cozinha o tempo todo e eu ficava ali no armário, com gente passando logo atrás de mim. Eu trabalhava lá uns 3 dias por semana e fui aprendendo várias habilidades diferentes. Trabalhei de graça por uns 6 meses. E uma delas era embalagem e design de produtos físicos. E ele dizia: tenho esta ideia para uma invenção. Como a gente embala isso e cria uma marca em volta disso? E eu aprendi com o designer gráfico dele e com a equipe de marketing como eles pensavam a embalagem e o design de um produto, para que quando alguém passasse na frente da prateleira, aquilo fizesse a pessoa parar e olhar. E eu simplesmente comecei a aprender aquilo, porque era uma habilidade nova para mim. Então precisei entender essa lógica de empacotar uma ideia e apresentá-la bem. E você pode fazer isso pela fala, pela escrita, por imagens, por vídeo, até por capa de livro. Tudo isso é uma forma de dar embalagem a uma ideia. A forma como se apresenta também faz parte. O que estou vestindo agora é a embalagem de uma ideia. Eu poderia estar usando uma camiseta e isso passaria outra imagem. Mas eu escolho usar, quase todos os dias, esta camisa preta de botão por uma questão de consistência no conteúdo, para que ele continue atual por mais tempo e para manter uma aparência apresentável, sem chegar a usar terno, porque esse não é o tipo de imagem que quero transmitir neste momento. Mas, se eu estivesse de terno agora, a apresentação seria outra. Você me perceberia de um jeito diferente. Agora, se eu estivesse falando um monte de besteira o tempo todo, mas usando terno, você poderia pensar: ele está tentando passar uma imagem, mas o que fala não combina com a embalagem, então eu não acredito nele. Eu não confio nele. Parece meio suspeito. Tem alguma coisa estranha nesse cara, certo? E todo mundo já viu homens ou mulheres de terno que falam algo e você pensa: isso não está soando certo. Tem alguma coisa esquisita aí. Isso acontece quando a embalagem não bate com a substância real da mensagem ou do produto. E o produto também pode ser a própria pessoa usando aquela roupa. A embalagem é aquilo que representa o produto. E, quando penso em um livro, no fim das contas ele é feito de palavras. Mas cada capítulo tem uma estrutura, tem uma forma de apresentação para transmitir uma ideia, um conceito. A narrativa também faz parte da embalagem. A capa, o design, tudo é pensado de forma muito específica para as pessoas verem isso na tela e também nas lojas. Então a gente quer que elas batam o olho e percebam. Queremos que fique claro que aquilo é diferente, é único. Existe uma embalagem da singularidade. O design de The School of Greatness é uma embalagem. Ele é daquele jeito por um motivo. Make Money Easy também tem uma embalagem diferente. E existem vários elementos em que a gente deveria pensar quando coloca uma mensagem no mundo, seja online ou presencialmente. No caso de uma marca pessoal, você mesmo é o produto e a sua apresentação é a sua embalagem. E tudo isso importa. Então, para mim, a sua marca pessoal é a sua embalagem. O que você posta online faz parte da sua embalagem e de como você apresenta as suas ideias. A forma como editamos nossos vídeos é um estilo de apresentar o nosso produto. Essa é a nossa embalagem, para que as pessoas saibam que, quando assistem ou ouvem The School of Greatness, vão receber algo que percebem como valioso pela forma como isso é apresentado. E muita gente não pensa em si mesma como produto, como embalagem, como apresentação, e acaba relaxando nesse cuidado. Não estou dizendo que você vai ser perfeito todos os dias no que faz e no que fala, nem que precisa ficar travado o tempo todo. Mas acho que a gente precisa ter consciência de como se apresenta ao mundo. E você sempre pode melhorar a sua embalagem, a sua apresentação e o seu posicionamento, desenvolvendo mais habilidades. Como você mantém consistência na sua marca enquanto você evolui? No meu caso, quando entrei nesse mundo online, em 2007, 2009, quando eu ainda estava estudando, aprendendo e entrando nesse mercado, eu era um ex-atleta profissional. Então eu me apresentava assim, como ex-atleta profissional, porque era isso que eu tinha. Era como dizer: certo, acabei de sair da faculdade e estava jogando futebol americano em arena, tentando chegar à NFL, mas não deu certo. Então eu usava essa história como minha embalagem. Depois, comecei a aprender a usar o LinkedIn como ferramenta para buscar oportunidades de trabalho. Mas isso levou as pessoas a dizerem: Lewis, você pode me ensinar como aprendeu a usar o LinkedIn no meu negócio? Porque eu tinha construído uma audiência enorme por lá. Passei a organizar eventos presenciais usando o LinkedIn e conseguia reunir 500 pessoas nesses encontros.
Então as pessoas começaram a me pagar para ensiná-las a usar o LinkedIn. Eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com isso. Aí pensei, vou me posicionar como especialista em LinkedIn. Fiz isso durante muitos anos, mas depois quis elevar a minha marca pessoal. Eu não queria mais ser conhecido só por isso. O que aconteceu foi que comecei a dar apresentações toda semana em webinars ensinando LinkedIn, porque todo mundo me chamava para falar com as suas audiências. Então eu fazia isso de forma consistente. E eu pensei, não quero mais fazer só isso. Mas todo mundo começou a me perguntar como eu vendia tanto online, como usava webinars e como usava habilidades de apresentação. E essas eram competências que eu vinha desenvolvendo havia anos, com Toastmasters, copywriting, marketing digital e tudo isso. Então comecei a me reposicionar como especialista em webinars online, porque era isso que as pessoas queriam aprender comigo. Eu enxerguei ali um novo nível, saindo de LinkedIn para webinars. Depois as pessoas passaram a dizer, você pode me ensinar mais sobre todo esse marketing que faz nas redes sociais e sobre tudo o que está fazendo no online? Então deixou de ser só LinkedIn, depois webinars, depois redes sociais, até virar marketing digital de forma mais ampla. Então comecei a posicionar e a apresentar a minha marca pessoal em um novo nível, um novo termostato. Algo mais desconfortável, mas eu precisava ir além da minha zona de conforto atual. Depois de anos fazendo isso, eu construí um negócio de vários milhões de dólares nessa área e conquistei muitas oportunidades para palestrar em palcos e por aí vai. Tudo a partir dessa marca pessoal. Mas eu pensava, eu não quero ser conhecido como o cara dos webinars. Não é assim que eu quero ser lembrado. Isso não é algo que... É uma fase em que sou bom nisso, tenho essa habilidade e consigo ganhar muito dinheiro. Mas isso realmente é a minha missão daqui para frente? E a gente nem sempre tem o luxo de dizer, vou seguir a minha missão. Mas eu tinha sido muito disciplinado em guardar quase todo o dinheiro que ganhava. Então pensei, agora eu tenho essa liberdade. Trabalhei muito por uns 5 ou 6 anos para ganhar dinheiro, economizei e por isso tenho alguns anos de fôlego. Sou solteiro, não tenho filhos, não sou casado. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? E foi aí que surgiu The School of Greatness. E isso já faz mais de 13 anos. E eu pensei, acho que só quero voltar às minhas habilidades originais, que são ser curioso e fazer perguntas a pessoas que me inspiram e ver se consigo ganhar dinheiro com isso no futuro. Mas era tipo, certo, quero fazer isso por um ano e ver no que dá. É isso que eu realmente quero fazer. Então eu tentei algo novo. Poderia ter dado errado e aí eu teria tentado outra coisa. Mas funcionou, então continuei. Desenvolvi novas habilidades para fazer isso crescer e isso me levou a uma nova marca pessoal, uma nova forma de me apresentar, lançando The School of Greatness e me tornando esse cara. E ao longo de mais de 13 anos, essa marca pessoal foi evoluindo dentro desse espaço, certo? Depois vieram livros best-sellers, palestras, masterminds maiores e todas essas coisas que me permitiram expandir essa marca dentro desse universo. Então estou sempre buscando elevar a minha marca pessoal. Não importa se continuo fazendo a mesma coisa ou se começo algo novo, a pergunta é, como posso levar isso para um próximo nível a partir de onde estou hoje? Eu comecei gravando no iPhone. Eu simplesmente apoiava o iPhone e gravava o áudio sentado ao lado da pessoa. Depois, por uns 8 meses, eu tinha só alguns microfones em uma mesa como esta, na minha cozinha. E é engraçado porque a Shawn Johnson, medalhista de ouro olímpica na ginástica, me mandou mensagem recentemente, por causa de um livro que ela vai lançar, e disse, eu ainda me lembro de quando fui ser entrevistada no seu apartamento, naquele estúdio pequeno, na sua cozinha. Era só eu e a Shawn Johnson na mesa da minha cozinha, com aqueles fonezinhos simples. Se eu tivesse ficado naquele mesmo nível de apresentação, sem escalar e sem melhorar isso, não teria o sucesso que tem hoje. Saí de uma mesa de cozinha e de um iPhone para um estúdio com, sei lá, 5 ou 6 câmeras aqui dentro, tudo isso evoluindo ao longo de 13 anos. Isso não aconteceu no primeiro ano. Foi mais ou menos assim. Do ano 0 ao 3, havia um certo nível de apresentação, e depois isso continuou evoluindo. Eu segui investindo em equipe, equipamentos, processos, na minha própria saúde e nas minhas habilidades ao longo desses 13 anos para escalar tudo isso. E você também escala isso pensando em 2 coisas: o seu produto e a sua distribuição. Se você é uma marca pessoal, você é o produto.
e precisa descobrir como alcançar audiências, como ganhar distribuição. Se o seu produto é um livro, então precisa pensar: como escrevo um livro melhor? Como faço esse livro ser o melhor possível? Como melhoro esse produto? Depois vem a pergunta: como eu amplio a distribuição? Certo, estamos em um mundo digital. Distribuição é podcast, imprensa, TV, newsletter, blog, loja física e todos os canais que podem escalar a sua marca pessoal, os seus produtos ou os seus serviços. E, no fim, escalar também o seu dinheiro. Acho que é nisso que você precisa pensar. Como posso escalar o meu produto, seja ele qual for? Se a mensagem é você, se são os seus livros, o seu conteúdo, um serviço, um curso, um ingresso para um evento, o que quer que você venda, isso é o seu produto. Você precisa melhorá-lo o tempo todo para gerar mais valor para as pessoas. E depois, precisa de canais de distribuição. Quais são esses canais? Quem são as pessoas com quem você precisa aprender a colaborar, que já têm audiência e distribuição, para as quais você pode vender ou divulgar o seu produto? E isso é um processo de construção de relacionamento. Você precisa aprender a habilidade ou a arte de ser uma boa pessoa, de se aproximar das pessoas e também de gerar valor para elas, dizendo: como posso ajudar você? E também de dizer: quais são as chances de você me convidar para o seu programa para eu falar do meu produto? Quais são as chances de você divulgar o meu livro? Quais são as chances de você mostrar isso para a sua audiência? E isso é uma habilidade e uma arte que são difíceis de desenvolver, tanto para melhorar a si mesmo, quanto para melhorar o produto e ampliar a distribuição. Mas é assim que você escala o seu dinheiro. E se você trabalha para alguém, então precisa se perguntar: como posso continuar aprendendo mais habilidades para ser mais valioso na empresa em que estou? Não importa se você está aqui no The School of Greatness, ou trabalhando na Amazon ou no Google. A pergunta é: como posso me tornar um produto melhor e agregar mais valor a essa missão ou à equipe com que trabalho, para ganhar mais dinheiro? E, se eu faço a empresa ganhar mais dinheiro, então consigo mostrar o meu valor, ampliar esse valor e trazer mais dinheiro para mim também. Então, não importa se você trabalha em uma empresa ou por conta própria, dos dois jeitos é difícil. Você precisa descobrir como desenvolver o seu valor, mostrar esse valor, fortalecer esse valor percebido, escalar esse valor e, por fim, capturar esse valor. É preciso trabalhar mais duro para ganhar mais dinheiro? Também ouço muita gente dizer isso, como se pessoas realmente ricas não trabalhassem duro ou algo assim. Mas eu sinceramente acho que 99% das pessoas que construíram muito dinheiro trabalharam duro demais. Agora, dito isso, elas aprenderam um conjunto de habilidades em que elas aprenderam a aumentar o tamanho do prato, por assim dizer, daquilo que conseguem sustentar ao mesmo tempo, além de saber administrar, delegar e escolher com inteligência o que é mais importante focar naquele momento, para escalar vendas, crescer audiência, fortalecer equipe, ampliar distribuição e construir patrimônio. Então, de certa forma, quando eu estava começando, sentia que trabalhava tanto que já nem dormia direito, porque passava a noite inteira trabalhando sem parar. Mas isso não quer dizer que eu estava sendo inteligente. Só porque eu trabalhava duro e tinha algum resultado. Ainda assim, eu estava limitado no quanto conseguia gerar de receita com base apenas no meu esforço. Então, trabalhar mais duro não ia me fazer ganhar mais dinheiro, talvez só um pouco, mas estava me destruindo emocionalmente e fisicamente. Eu tinha ganhado muito peso. Começaram até a me chamar de Lewis Gordo. Faziam piada com isso, me chamando de Fluis, Fat Lewis. Eu parecia o boneco da Michelin. Eu era o Lewis Gordo. E minha esposa olha fotos minhas de 15 anos atrás e diz: você parece muito mais jovem e saudável hoje do que naquela época, mesmo sendo 15 anos mais novo. E isso acontecia porque eu ficava acordado até 3 horas, 4 horas da manhã pensando: preciso ralar, preciso trabalhar duro, preciso trabalhar ainda mais. E isso até trouxe um certo tipo de resultado, mas não me deu paz emocional, nem liberdade, nem harmonia. Quando você está lançando alguma coisa ou desenvolvendo uma nova habilidade, vai haver atrito. Vai ter fases em que você precisa trabalhar mais para construir algo e colocar aquilo no mundo com força. Um foguete não decola sem uma pressão enorme para conseguir sair do chão. Depois, quando finalmente entra em órbita, ele ganha estabilidade e já não precisa forçar tanto.
Sempre que você lança alguma coisa, precisa de muito esforço, muita estratégia, gente apoiando aquele lançamento, e depois vem a próxima etapa, que é entender como criar sistemas para escalar e fazer crescer aquilo que você lançou. Mas eu sinto que as pessoas realmente ricas que aprenderam a ter uma relação mais harmoniosa com o dinheiro, sem se matar de trabalhar nem viver estressadas, descobriram como ter um prato maior. Eu, por exemplo, me sinto bastante em paz e tenho muito mais coisa acontecendo hoje do que tinha 15 anos atrás, certo? Eu e acabei de comprar um time de handebol. Ao mesmo tempo em que, nessas mesmas semanas, tive filhas gêmeas, sigo com esta equipe aqui, acabei de me casar, estou lançando um livro, fazendo turnê de divulgação, recebendo família na cidade durante as festas, lidando com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, com minha esposa entrando e saindo do hospital, tentando manter o negócio rodando e renegociando um novo contrato do podcast. Tipo, tudo isso está no meu prato. E provavelmente teria me travado completamente 10 anos atrás. Enquanto ainda tento treinar, corro atrás do sonho olímpico e faço todas essas coisas, eu simplesmente consigo ter um prato maior sem ficar tão sobrecarregado. Consigo ter um prato em que tudo mais ou menos cabe, em vez de um pratinho pequeno em que tudo fica amontoado em cima e você nem consegue mais enxergar o prato. Hoje o meu prato é muito maior, então todas essas coisas cabem ali e eu ainda consigo ver espaço entre elas. Então eu ainda consigo ver tudo com clareza e avançar a cada dia naquilo que é prioridade máxima com o meu tempo. Também tenho diferentes alavancas que posso acionar e consigo dar autonomia para pessoas diferentes executarem certas coisas nesse nível. Então acho que é aprender a... As pessoas podem até achar que estou trabalhando mais duro, mas só estou trabalhando de um jeito diferente. Estou pensando de forma estratégica, de um jeito diferente, e desenvolvendo a habilidade de não fazer tudo sozinho, que era o que eu fazia antes, além de dar autonomia, treinar e ensinar outras pessoas a fazer certas coisas, para que a gente consiga escalar tudo isso. E isso é difícil. Quando você está começando, faz tudo sozinho, a não ser que alguém tenha ensinado você a delegar desde o início. Comigo não foi assim. Então você precisa aprender liderança, porque é isso que permite escalar qualquer coisa. Você desenvolve a habilidade de liderar dentro de si. Você cria limites, tem conversas difíceis com as pessoas, diz não para algumas delas e para de querer agradar todo mundo. E acho que você também para de tentar fazer todo mundo gostar de você e passa a querer que as pessoas vejam em você alguém com credibilidade como líder, mesmo que nem todas gostem de você. E isso não significa que você precise ser uma pessoa ruim ou negativa para que alguém não goste de você. Mas a questão é desenvolver habilidades de liderança dentro de si. Em que momento você pode se considerar financeiramente livre? Acho que esse número é diferente para cada pessoa. Para mim, o nível de liberdade financeira, 15 ou 17 anos atrás, era algo como: cara, se eu conseguir ganhar de 5 mil a 10 mil dólares por mês, eu já estou rico. Na minha cabeça, isso era ser rico demais. E a primeira vez em que fiz 6.200 dólares foi em um webinar de 1 hora. Antes disso, o máximo que eu tinha ganhado tinha sido algo em torno de 3 mil dólares em um mês, ralando demais, trabalhando duro, organizando eventos pelo país, fazendo esse trabalho com LinkedIn. E aí, em 1 hora, eu ganhei 6.200 dólares em 2009 e pensei, isso é inacreditável. Eu me senti o homem mais rico do mundo. Acho que nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha conta. Aí veio outra ideia. Se eu conseguir fazer isso toda semana, se eu ganhar 6.200 dólares por semana, caramba, minha vida mudou para sempre. Foi isso que comecei a fazer. Mas depois passei a ganhar bem mais do que isso. E foi por isso que guardei boa parte do meu dinheiro, porque eu não precisava gastar tudo naquela fase. Eu pensava, não quero ficar sem dinheiro de novo, então vou guardar isso por um tempo. Mas eu morava em um apartamento de 495 dólares por mês por quase 1 ano e meio e estava tudo bem. Eu não tinha carro e também estava tudo bem. Eu vivia muito abaixo do que podia gastar e era uma pessoa feliz. Ao mesmo tempo, eu pensava no meu futuro, no sentido de continuar ganhando mais para deixar a minha vida futura estruturada. Mas, nesta fase da vida, e qualquer pai, mãe ou filho que veja isso sabe bem, os gastos, os custos de ter filhos são realmente absurdos. Eu fico pensando, para onde está indo esse dinheiro?
Parece que ele vai para tudo, todos os dias. Então, no nível em que estou hoje, com investimento em um estilo de vida que inclui comprar casa e assumir despesas diferentes, existe um nível de conforto financeiro de que eu preciso agora e que é muito diferente do que era 15 anos atrás. Estar casado, ter filhos, outras prioridades, ter uma equipe, tudo isso faz com que eu precise de muito mais para cobrir tudo e me sentir tranquilo. Então hoje, estou em um novo nível desse termostato de conforto. E se a receita mensal do meu negócio começa a cair abaixo disso, eu já me sinto desconfortável. Fico pensando, não gosto dessa sensação. Então o aprendizado é desenvolver a habilidade de lidar com altos e baixos sem deixar que isso machuque você. Como você faria $1 milhão em 30 dias, começando do zero? Mesmo sem audiência nenhuma, vamos Sim, supor. sem audiência. Se eu não tivesse rede social, se tudo tivesse sumido, podcast fora do ar, Sim. nenhum dinheiro entrando, e eu precisasse fazer $1 milhão em 30 dias, sinceramente, acho que seria mais fácil fazer isso lá atrás do que seria hoje, porque eu não teria nada a perder. Tudo já teria ido embora. Então, se eu tivesse 30 dias, teria um prazo muito claro na cabeça e pensaria: se você tem que fazer $1 milhão em 30 dias, pronto, o foco estaria definido. E eu não teria tantas distrações. Não teria todas as responsabilidades semanais que hoje eu preciso, ou tenho o privilégio de tocar, porque tudo isso teria sumido. E eu literalmente ligaria um por um, começando pelas pessoas mais ricas que conheço, e diria: você me contrataria por $1 milhão? Eu começaria por aí. Eu diria: vou acompanhar você pelos próximos 12 meses por $1 milhão. E montaria uma oferta para essa pessoa. Fosse mentoria semanal, algum tipo de trabalho em mentalidade, saúde, relacionamentos, o que fosse. Eu criaria uma oferta de $1 milhão e provavelmente ligaria para 100 pessoas fazendo essa proposta. Eu criaria uma apresentação de uma página e provavelmente também mandaria um questionário perguntando: qual é a sua maior dor? Qual é a sua maior dificuldade? Em que ponto você mais está travado hoje, na vida ou no negócio? E qual é o seu maior objetivo? O que você quer conquistar? Eu levantaria essas informações de algum jeito e diria: certo, como eu crio uma oferta de $1 milhão e vendo isso para uma única pessoa? E se eu percebesse que isso não está ganhando tração, então pensaria: certo, como faço 10 pessoas me pagarem $100 mil? Aí eu criaria o meu próprio mastermind e diria: vou reunir 10 das pessoas mais ricas do mundo que enfrentam esse outro tipo de problema, ou que talvez não tenham liberdade emocional, nem sensação de abundância, nem bons relacionamentos, ou simplesmente perderam o brilho da vida. Como se o dinheiro tivesse anestesiado essas pessoas. E eu quero reconectá-las com a ideia de servir à humanidade. Engraçado, eu tive uma conversa assim com um médico que falou comigo na academia 3 dias atrás. Ele é um cirurgião famoso em Beverly Hills, trabalha com celebridades enormes e ajuda muita gente. Ele tinha vindo falar comigo uns 6 meses atrás, talvez. E eu o encontrei de novo há poucos dias. Naquela vez ele me disse: sabe, eu ganhei muito dinheiro. Como ele é um cirurgião super especializado, ganha muito com essa especialidade. Ou seja, ele desenvolveu um conjunto de habilidades que pouquíssimas pessoas têm. Ele gera resultados que são muito difíceis de conseguir. Então as pessoas estão dispostas a pagar caro pelo conjunto de habilidades que ele desenvolveu. E ele conhece o próprio valor. Ou seja, ele já percorreu todos esses 5 passos e agora chegou ao ponto em que pergunta: e agora, o que eu faço? Ganho muito dinheiro, mas meio que perdi aquele brilho, aquela sensação de propósito, de qual é o sentido disso tudo. E é aí que as pessoas precisam refletir. Muita gente adoraria ter esse problema, ganhar tanto dinheiro a ponto de perder o brilho da vida, mas todo mundo enfrenta desafios diferentes em níveis diferentes. E foi há 9 meses atrás, quando ele veio falar comigo e disse que era muito fã do programa, e perguntou: o que você acha que eu devo fazer? Eu respondi: sendo bem sincero, você precisa devolver para o mundo. Você precisa operar casos de pessoas que realmente precisam, mas não têm dinheiro. Situações em que você possa transformar a vida de alguém que teve alguma limitação física, ou sofreu um acidente de carro que a deixou com sequelas. E você possa devolver a vida dessa pessoa. Tipo, faça isso uma vez por mês, de graça, e documente, fale sobre isso se quiser. Mas, acima de tudo, retribua. Vi ele de novo há poucos dias e perguntei: fez aquilo? Aí ele disse: cara,
Você tem boa memória. E eu perguntei: Você já fez isso? Ele respondeu: Não. Então eu disse: E aí? Sua vida já está mais plena? E ele respondeu: Não. Aí eu falei: Então o que você está esperando? Se não for isso, encontre outra coisa. Não precisa ser exatamente essa ideia que eu dei, mas precisa ser algo em que você sirva em um nível maior, para além de ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, sozinho, só vai trazer alegria até certo ponto, se você estiver usando isso apenas para você e para a sua família. Ele pode trazer muita alegria e muita realização, mas eu realmente acho que quando você domina o dinheiro e passa a ter abundância além do que precisa, além de viagens, estilo de vida, casas bonitas, roupas legais, carros, tudo aquilo que você queria, e já conquistou isso? Ótimo. E ainda sobra dinheiro? Ótimo. Você precisa encontrar uma forma de servir. E se conseguir trazer esse espírito de serviço para a sua vida desde o começo, quando ainda não tem dinheiro, isso vai crescer com você quando começar a ganhar mais. Uma coisa de que fazemos parte desde antes do The School of Greatness é construir escolas com a Pencils of Promise, porque comecei a sentir isso logo cedo. Eu estava ganhando milhões de dólares e não estava fazendo nada para retribuir. Eu pensava: certo, então agora vou só continuar ganhando mais dinheiro. Beleza, mas eu fico bem em um apartamento de $500. Não preciso de um monte de dinheiro. Preciso encontrar uma forma de usar isso, porque eu não ligo para carro nem para luxo. Então, por que não usar meus talentos e dons para servir as pessoas? E isso não significa doar todo o meu dinheiro, mas usar uma parte dele para gerar sentido e impacto também. E acho que isso foi o que me permitiu sentir que tenho uma vida realmente plena. Esse lugar de servir e encontrar formas de contribuir. Isso não quer dizer que você sempre precise doar dinheiro, mas sim encontrar maneiras de doar também o seu tempo e os seus talentos. E foi isso que lembrei a esse médico há alguns dias. Eu disse: quando você vai começar, de fato, a servir? Sim, você já serve os seus clientes, mas precisa de um outro nível de serviço, um outro nível de impacto. E se você está fazendo a mesma coisa todos os dias, então precisa de algo novo e que traga realização para a sua vida. Então encontre uma forma de servir. Espero que ele comece a fazer isso. Vamos ver. Mas acho que é exatamente isso que eu faria. Eu procuraria 10 dos meus amigos mais ricos e faria com que eles destinassem esse dinheiro para causas com as quais realmente se importam, ao mesmo tempo em que os ensinaria a construir uma vida mais rica e mais plena com a realidade que já têm. E acho que é isso que muita gente realmente rica quer. Querem ser mais saudáveis, mais felizes e ter relacionamentos melhores. E eu criaria uma oferta e venderia isso para uma pessoa por $1 milhão, ou para 10 pessoas por $100 mil cada, e faria isso bem rápido, em 1 ou 2 semanas, porque estaria pensando: preciso agir agora. Então eu teria tempo ilimitado, porque todo o resto teria sumido, e ficaria no telefone sem parar, lhe dizendo: você me daria $1 milhão? Se não, você me daria $100 mil? Se não, 50 mil? Eu simplesmente continuaria. Que resultado você precisaria enxergar para me pagar $1 milhão no próximo ano? Certo, perfeito. Então eu vou entregar esse resultado. Vou criar algo que entregue esse resultado. E venderia isso. É isso que eu faria. Se vocês curtiram esse formato, com a Caroline me fazendo as perguntas, e tem alguma pergunta específica sobre qualquer tema, deixem essa pergunta nos comentários abaixo ou mandem e-mail via greatness.com. O endereço está lá para vocês acharem e escreverem para a gente. Mas, se você quer entender melhor como acreditar no nível emocional, psicológico e mental, que merece ganhar mais dinheiro, além de conhecer outras ferramentas para fazer isso na prática, vale pegar uma cópia de Make Money Easy. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição, seja para quem está vendo no YouTube ou ouvindo nas plataformas de áudio. De novo, que perguntas vocês têm para mim e gostariam que a Caroline fizesse no futuro? Deixem aqui embaixo e nos vemos no próximo episódio. Se você quer manifestar uma nova realidade na sua vida, se quer criar um novo sonho, atrair isso e trazer isso para perto mais rápido, então precisa entender este conceito. Manifestação não é simplesmente desejar alguma coisa. Não é ter esperança. E não é